aula de número 52 do Acatarse, né? Ego versus Self, curso terapia, o caminho infinito. Vamos, como a gente adotou a partir da aula 51, né? E fica indicado para as pessoas que assistirem às aulas no YouTube, antes de assistir às aulas, mesmo as anteriores, quem pegar os vídeos para ver em casa, né? Dá uma pausa lá, faz ali 2 minutinhos de meditação tranquilo, respiração abdominal, tranquila e profunda, suave, para preparar a consciência, depois deixa o vídeo rolar. E quem for estudar os áudios do Joel e os livros do Joel, antes de ler também é indicada a prática dessa pequena meditação para preparar a consciência para receber informação, né? Uma prática que o Joel ensinava aos alunos e participantes das reuniões, né? E ele ensinava para fazer isso antes das reuniões, antes da leitura, antes do estudo, certo? Então vamos fazer a meditação de 1 ou 2 minutos. Então, dando continuidade aí à leitura das frases do capítulo 10 do Caminho Infinito, que é um capítulo de frases que o Joel colecionou em momentos de insight, em momentos de percepção da presença, né? Então é uma coleção de frases que ele recebeu em sua consciência. O restante do livro a gente fez a leitura e comentário do que ele escreveu sobre o que é o caminho infinito, como praticar, o que é a disciplina da alma, né? O que seria o caminho infinito. E esse capítulo 10 ele é de frases, por isso que a gente está lendo as frases e fazendo comentários. Eu quero iniciar a aula fazendo um comentário sobre um apontamento que foi feito na aula 51 com relação ao arquétipo ou entidade São Jorge, né? Porque o objetivo, gente, não é jamais intolerância religiosa, tá certo? Porque cada um tem a sua prática, cada um tem a sua crença. Eu mesmo fui um tempo da Umbanda, 5 anos eu dependi do candomblé, tinha uma mãe de santo que me ajudava, tirava o tal do ebó direto para me ajudar, e tinha problema, e ficava mal, ia lá e tirava de novo, cada 3, 4 meses estava tirando ebó. Então o que acontecia comigo? Né? Era muito problema espiritual? Não, é eu com as minhas crenças limitantes, a minha raiva, a minha frustração, que emanava aquelas coisas e precisava limpá-las. Então essas práticas espirituais ajudam mesmo quem precisa delas, vai lá, limpa o indivíduo para ele continuar na vida dele, no trabalho dele, nas atividades dele. Então quem tem essas práticas não tem nada de errado com isso, cada um segue seu caminho, cada um segue a sua crença, né? Mesmo porque a maioria do centro de Umbanda e Candomblé, quem é o santo que está lá em cima no alto, no altar? Não é o Oxalá? E o Oxalá quem? Não é o Jesus Cristo? Então a gente jamais mete o pau em qualquer religião. Quando a gente cita também as religiões ortodoxas, a gente diz que o que eles explicam lá é o que está na Bíblia. O que a gente procura fazer aqui é pegar o material do Joel para explicar a coisa com mais propriedade. Ensinar a pessoa como aplicar isso no dia a dia. Porque sem a pessoa conhecer a realidade ego e self, ela faz barganha com Deus. Ela acha que pede para Deus, Deus tem que dar. Não dá, ela sofre. Sofre, então é normal eu sofrer. É assim mesmo. E o que o Joel explica não é nada disso, né? Então a Bíblia é verdade mesmo, mecânica quântica está nas entrelinhas da Bíblia. O principal corpo da Bíblia é o Novo Testamento, né? A palavra. Então o Joel explica a palavra e a gente tem que enxergar a mecânica quântica aqui. Porque a melhor indicação de um metafísico que fez a unificação com o todo é o Joel Goldsmith. Então todo mundo que tem interesse por mecânica quântica precisa se aproximar do material do Joel, né? O Caminho Infinito, o Trovejar de Silêncio, a Cura pelo Espírito e o Praticando a Presença. E estudar, meditar, praticar. E não ficar lendo meia dúzia de páginas e não fazendo nada. Não, é entender o que está sendo dito aqui para trazer isso para a vida de rotina. Para trazer isso para o dia a dia, para os negócios, para a vida familiar, para o relacionamento. Você não vai aplicar na onde? É para ficar no intelecto? Não, é para estar no intelecto com o conhecimento, é ter a palavra na mente, né? A palavra, isso aí não vai, a palavra é o todo,
né? Para que isso venha para o emocional em algum tempo de prática da pessoa, para que ela faça essa transição espiritual. Quanto mais ela praticar, mais unificada ela está. Quanto menos ela manifestar do ego, menos problema ela tem. Então fica aqui o comentário com relação ao São Jorge que eu falei na aula 51, porque quantas vezes eu não precisei de São Jorge, né? Ia na pia, lavava a cabeça e falava, São Jorge me ajuda, pelo amor de Deus. Então, não estou metendo pau em quem chama o São Jorge. Só que tem palestrante, não é palestrante, né? Pessoas ajudando pessoas a entender coisas de mecânica quântica e mandando chamar o São Jorge. Quem começa a entender mecânica quântica tem que começar a desconfiar, que tem que sair da crença em dois poderes. Crença no bem e no mal, crença em entidades externas. Se a pessoa é a centelha, se ela entendeu que tem centelha, que a centelha é a consciência dela, ela tem que parar de depender de ferramentas externas. Ela pode precisar de um terapeuta, uma outra pessoa que atende, uma outra pessoa que ajuda? Pode, até ela entender e aprender a caminhar com as próprias pernas, né? Não ficar dependendo constantemente, dependência emocional, dependência espiritual das ajudas externas. Então que mecânica quântica é essa? Não é o poder pessoal? E quem tem poder pessoal? É o ego? Não, é o self. Então a pessoa tem que compreender essa situação, partir em busca da unificação com o todo, que isso é no emocional. Pode demorar muitas vidas, que nem se diz? Pode, mas isso é para o indivíduo teimoso que não quer chegar nem perto do assunto. E aquele que chegou perto do assunto? Esse deve desconfiar de alguma coisa, aprofundar o estudo e realmente partir para a prática disso. Tá certo? Então fica aqui as explicações com relação ao comentário que eu estava editando. Eu falei, eu acho que é pertinente eu fazer essa colocação. Não é verdade? Porque o pessoal que não estiver estudando mecânica quântica vai ficar nas práticas e nas religiões sem problema nenhum. Nós não temos e nem nunca teremos nada contra essas pessoas, né? É benéfico, é salutar, ajuda mesmo, é necessário e vai continuar por muito e muito tempo. Sempre vai ser assim. Agora, quem quiser entender uma coisa mais profundidade, quem quiser entender o que é unificação com o todo, tem que abandonar a prática dos subterfúgios, das ferramentas externas. E para isso, a pessoa precisa estudar o mínimo e meditar bastante. Então, a última frase que a gente analisou na aula 51, a gente leu o prefácio do Praticando a Presença, né? Porque foi importante falar que é um médico da USP que prefaceia o livro. E depois sobrou um tempinho e a gente analisou essa frase aqui, ó. Porque almas avançadas e mesmo praticantes semestres experimentam ainda doenças e outros problemas? Então essa pergunta e resposta que o Joel colocou foi analisada no fim da aula 51 e foi razoavelmente bem explicada. Então eu não vou retomar dela, a gente pega a partir da próxima frase na aula de hoje. Pelo caminho espiritual, muitos chegam a lugares áridos, desertos e inóspitos, e creem que foram abandonados por Deus. E com frequência, parece mesmo que o Cristo os abandonou. E é nesse momento que o buscador espiritual deve se lembrar daquilo que ainda não alcançou, que aquilo que pensava ser a plena realização da verdade, o Cristo ou Deus, não era ainda a plenitude do Espírito. Esta experiência de deserto revela que ele deve continuar no seu esforço, pois que a luz, quando se mostrar em sua plenitude, lhe dirá: nunca te deixarei, nem te abandonarei. Lembremos que tais discórdias e desarmonias são aparentes, só têm sentido humano. A visão espiritual vê através, vê a realidade. É lógico que a gente pegar essa frase para estudar e refletir, procurar compreender, se ler a frase anterior que a gente explicou no final da aula 51, né, o que estava escrito lá na frase que a gente analisou no fim da aula 51. Vamos lá. Não há consciência sem expressão, e mesmo o menor resquício de consciência humana que restar se expressará como uma humana dicotomia de bem e mal.
Então, se houver resquícios de consciência humana no indivíduo, ele está passando por catarse, ele passa raiva, passa incompreensão, julga o outro, julga a situação, porque se ele julga a situação, ele está achando a situação ruim, então a situação é um mal, ele precisa de um bem. Então, onde está o bem para aquela situação? Não, o bem para aquela situação é não considerar mais aquela situação um mal, é entender que ela é um nada. Ela é uma manifestação da consciência humana dele, que não entendia vida espiritual, realidade espiritual. Então ele vai aprendendo a reinterpretar, porque o Joel, quando a gente lê 4 ou 5 vezes o Caminho Infinito, a gente começa a ter uma noção do que é disciplina da alma e do que é reinterpretar as aparências, né? Voltando na frase que a gente estava analisando, porque a frase é grande, não dá para voltar na frase anterior. Vamos de novo. Pelo caminho espiritual, muitos chegam a lugares áridos, desertos e inóspitos, e creem que foram abandonados por Deus. Não os que praticam os misticismos gerais e esoterismos gerais, porque esse lembra de Deus para falar um se Deus quiser. Ele não põe Deus na história. Mas aquele que pelo caminho espiritual muitos chegam a lugares áridos são aqueles que estão procurando entender a palavra de Deus, entender o todo, entender. Se ele não está pensando nisso, mas ele está pensando em mecânica quântica, achando que é pensamento mágico, ele está tentando entender mecânica quântica, a vida dele não melhora, ele tem catarse, a coisa piora, agora piorou, eu estou entendendo, mas não melhora. Ou então melhora em algum grau, mas ele continua tendo problema de relacionamento, mas melhora no dinheiro. Daqui a pouco ele piora no dinheiro, melhora no relacionamento. Quando que o indivíduo vai ter harmonia? Né? Ou então ele melhora um pouquinho de um lado e de outro, mas no geral ele continua ansioso, ele continua frustrado, ele continua querendo ter muito mais do que ele pode, porque a capacidade produtiva dele é baixa, porque ele não entende o que é zona de conforto. Então, pelo caminho espiritual, muitos chegam a lugares áridos, desertos e inóspitos, e creem que foram abandonados por Deus. O cara lê, o cara estuda, o cara vai ali, vai aqui. Não é possível, Deus existe, a ajuda não chega, mas não melhora, meu Deus do céu. Então, mesmo o praticante avançado, que a gente já comentou em outra aula, que ele vai manifestar desarmonia, ele chega a esse questionamento. Mas por quê? Por que ainda está assim? Que nem aquela frase que o Joel falou, que ele mesmo passou por isso, né? Que ele fala, estive imerso em desgosto, tão profundo por dentro, que me senti despedaçado. Joel, hein? É lógico que ele gastou metade da vida dele estudando esse assunto, mas para chegar nas informações certas. Não significa que quando chega na informação certa, precisa de 30 anos para desenvolver essa consciência. Não, tudo depende da intensidade da dedicação de cada um. Como eu disse, se o cara lê meia dúzia de frases, meia dúzia de páginas por semana, né? E ele assistir um vidinho de 10 minutos de vez em quando, ele não vai sair do zero nunca, né? Então, pelo caminho espiritual, muitos chegam a lugares áridos, desertos e inóspitos, e creem que foram abandonados por Deus. Então, o praticante avançado, o praticante que está estudando e ele continua com um problema, ele fala, ele pode ter insights da presença, ele pode ter pequenos momentos de conforto, ele pode ter alguma melhora na vida, mas quanto mais ele pratica, se a coisa der uma pioradona, é que aquele ali é necessário que ele aprofunde mais. Então ele vai se sentir num deserto, ele vai falar, meu Deus, mas eu estou entendendo como é que a coisa ainda está assim. Não, ainda existe o julgamento nele, ainda existe coisa que ele não perdoou, ainda existe muito do ego sendo manifestado e ele não consegue enxergar a situação. É lógico, quem assistir às aulas do curso de Terapia o Caminho Infinito começa a avançar na compreensão disso, né, gente? Que esse que é o objetivo. Mas a pessoa que nem aproximou desse assunto e ela estuda mecânica quântica, ela fica metida no ego, não tem jeito, se ela não conhecer essa realidade. E com frequência parece mesmo que o Cristo os abandonou. Não o Cristo Jesus Cristo externo. O Cristo a presença, o Cristo a centelha nela. E é nesse momento que o buscador espiritual deve se lembrar daquilo que ainda não alcançou, aquilo que pensava ser a plena realização da verdade. O Cristo ou Deus não era ainda a plenitude do Espírito, ou seja, ele está buscando, está tendo insights, está tendo experiências, mas não chegou na plenitude ainda. E em que medida que cada um chega na plenitude? Na medida da dedicação do estudo. Agora, todo mundo precisa chegar na plenitude máxima? Não, que nem o Joel falou. Começou a entender razoavelmente esse assunto, já manifesta uma sementinha. Um grão que ele fala, né?
Um grão de entendimento muda a vida da pessoa. Porque nem todos, gente, vão atingir um grau de consciência elevado. Né? Mas é lógico, se a pessoa continuar tendo problema, ela continua estudando, vai indo. Cada um vai atingir um determinado grau, mas é lógico que vai aparecer gente compreendendo perfeitamente o assunto, se estudar bastante e transformando completamente a vida, né? A não ser aquele que isso aqui não descer, não engolir, sabe, não desce, fica entalado, não, isso aqui é palavra de Deus, parece Bíblia, não quero. Prefiro ficar no pensamento positivo. Aí, como diz o Clóvis, né, sinto muito. Ó. E é nesse momento que o buscador espiritual deve se lembrar daquilo que ainda não alcançou. Quem é o buscador espiritual? É o que não desiste. O que quer entender a palavra, o que medita, porque se só ficar na letra, não adianta nada. Ele tem que perceber em suas emoções e levar isso para a prática. A emoção é dentro da meditação e na prática da rotina também é emoção. Né? Esta experiência de deserto revela que ele deve continuar no seu esforço, pois que a luz, quando se mostrar em sua plenitude, ou seja, essa experiência de deserto são os altos e baixos, então ele deve continuar no seu esforço. Né? Então ele vai ter insights, vai ter não sei o que, vai ter um probleminha, não tem importância, continua em frente. Porque a luz, quando se mostrar em sua plenitude, lhe dirá: nunca te deixarei, nem te abandonarei. O que é a luz se mostrar em toda a sua plenitude? Ele pode ouvir uma voz silenciosa falando exatamente isso para ele, ou ele vai ter passado algumas vezes por essa frase aqui, e quando ele realmente sentir que ele unificou, qual é o primeiro pensamento que vai vir na mente dele? Esse, né? Nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Que é o quê? Que é o Deus nele, é o todo nele, é a centelha nele se fazendo viva, porque é o Deus vivo, né? Já está ali, é o ego que não permite sentir, é o ego que criando problema, é aquela carapuça, né? Aquela carcaça, não deixa a gente ter a sensibilidade de perceber a prática da presença e a manifestação dela. Lembremos que tais discórdias, ou seja, os problemas que enfrentamos enquanto não chegamos nesse nível de consciência, lembrando que nem todos vão chegar numa unificação mais intensa, mas se chegar num grão já é grande coisa, certo? Então procuremos esse um grão para ver o que acontece depois, porque compreendeu a palavra é a mesma coisa que a mecânica quântica explica, a compreensão é exponencial. Compreendeu 5%, não tem por que não chegar nos 50%. Né? A compreensão vai aumentando, ele vai aplicando, vai praticando. Lembremos que tais discórdias, ou seja, as desarmonias que enfrentamos enquanto estamos compreendendo esse assunto, tais discórdias e desarmonias são aparentes, só tem sentido humano, porque o ser humano é materialista. Ele não enxerga essa vida aqui como a vida espiritual. A visão espiritual vê através, vê a realidade. Que nem o Osho falava, né? Tem uma frasezinha dele que é a visão do infinito. Então a gente enxerga por trás do problema. Por trás do problema tem quem? O campo unificado, vácuo quântico, Deus, a onipresença. Então eu faço o que com o problema? Desconsidero. Trabalho isso no meu emocional, né? Uso o superego para isso, para estar consciente da situação e manifestar a harmonia do céu. Vamos voltar lá numa frasezinha, lá em cima, que é aqui, ó, quando diz aqui, ó. Lembremos que tais discórdias e desarmonias são aparentes, só tem sentido humano. Agora nós vamos voltar na segunda frase lá do capítulo 10 para fazer um gancho aqui. A gente já fez isso outro dia em outro aula. Ó. Nunca existe um conflito com uma pessoa ou condição, e sim com o falso conceito mentalmente mantido acerca de uma pessoa, coisa, circunstância ou condição. Então o conflito está na mente, porque a mente julga. Por isso, faça a correção dentro de você mesmo, no lugar de tentar mudar alguém ou algo externo. Como que eu faço essa correção dentro de mim mesmo? Se eu estou ficando consciente da presença, se eu estou entendendo o assunto, se eu estou praticando e a desarmonia apareceu e na minha mente eu me incomodei nas minhas emoções e julguei a situação como ruim, eu reinterpreto com esse conhecimento aqui. Ah tá, então esse evento aqui é uma sombra vindo para mim, então eu estou trabalhando na minha sombra.
Ah, então eu nem incomodo mais. Olha, já está entrando como informação. Não está entrando mais como sombra para me projetar sombra de volta. Que legal. Né? O que eu faço com isso? Eu avalio com tranquilidade e vejo o que vai acontecer em seguida. Qual é a rota que eu vou tomar? Que rumo minha vida está tomando com essa prática? Isso é reinterpretar as aparências, certo? Vamos voltar lá na frase. Porque só foi possível para mim, gente, aprender esse negócio de reinterpretar as aparências quando eu li o suficiente. É lógico que o conhecimento psicanalítico que eu tenho me ajudou, né? Toda a bagagem de vida que me trouxe até aqui, os tropeços e os buracos que eu me enfiei para entender esse assunto, chegar perto desse assunto, me ajudam a reinterpretar, né? Então a pessoa tem que... Ela usa isso aqui também para avaliar os sofrimentos do passado e as ansiedades com relação ao futuro. Agora, a pessoa que tiver muita dificuldade para entender isso aqui, ou quiser dar um acelero no material, procura terapia, né? Procura a psicanálise da alma, faz contato, que a gente vai procurar fazer o melhor. Então paramos aqui. A visão espiritual vê através, vê a realidade. E o que é a realidade? Realidade é a harmonia do universo. O universo é harmônico. O universo se reorganiza o tempo todo. A frasinha mais curta. A fé não diz respeito ao passado ou ao futuro. A fé é uma atividade que ocorre no presente, agora, só agora. Então o que ele está querendo dizer aqui? Que a fé ocorre agora e só agora. É a onipresença da fé. A onipresença do todo é o presente. Então se a minha fé, não fé de fundo emocional, fé humana, fé sabotadora que não entende onde é que o todo está. Fé divina é conhecimento. Então se a nossa fé começa a ser divina, porque ela é uma fé baseada em conhecimento, ela é uma fé usada no agora. Que nem a gente precisa de fé para saber quanto. Faz muitas aulas que eu não falo isso. Lá no começo eu falava. A gente precisa de fé para saber que 1 mais 1 é igual a 2. É conhecimento, né? Eu sei. Então a fé divina é saber. A pessoa sabe. Aconteceu o problema. Certeza. A pessoa sabe. Está o problema. Está a dificuldade. Ela já entendeu mecânica quântica. Entendeu função de onda, colapso da função de onda e dupla fenda. Já sabe como é que funciona a coisa. E ainda fica com raiva? E ainda fica manifestando frustração? Vai atrás da solução. Reinterpreta a situação, fica calmo, tranquilo, seja cada vez mais produtivo, mais criativo, mais confiante, né? Coloca a palavra, né? A tua presença vai à minha frente, planando e preparando os caminhos. A presença de quem? Do todo. Então a fé não diz respeito ao passado ou ao futuro. A fé é uma atividade que ocorre no presente, só agora. Não adianta ela ficar preocupando muito com o futuro, se vai ter, não vai ter, onde é que vai chegar. Faz agora, confia agora, vai, fé do grão de mostarda, insistência e persistência nos objetivos. Outra, a fé é uma atividade da consciência, assim como a integridade. Essa é ótima, né? A fé está sempre presente em nós, mesmo que como a integridade possa estar adormecida. O conhecimento e a aceitação da onipresença da fé. O que é fé onipresente? É uma fé que não falha em nossas emoções. Então o indivíduo tem que estar com o emocional tranquilo. É orar e vigiar. Ele tem que chegar num ponto onde não aparece mais o desconforto emocional de sentir insegurança ou medo. O conhecimento e a aceitação da onipresença da fé como atividade da consciência individual permite o início de seu fluxo rumo aos efeitos visíveis. Olha, o conhecimento e a aceitação da onipresença da fé. Então é a onipresença da fé em minhas emoções, ela não falha, é constante. Como atividade da consciência individual, ou seja, não é uma fé que sei lá na onde, é onipresente, mas não em mim, então não sei onde está. Não, é a atividade da consciência individual, é na pessoa. É no emocional da pessoa, é na mente da pessoa, é nos pensamentos da pessoa. Isso aí, gente, a prática disso vai formando uma nova rede neural, transforma a carga hormonal, muda o comportamento, diminui a ansiedade, neuroplasticidade aplicada, né?
conhecimento e a aceitação da onipresença da fé como atividade da consciência individual permite o início de seu fluxo rumo aos efeitos visíveis. Ou seja, a hora que o indivíduo torna isso permanente, isso permite o início do fluxo rumo aos efeitos visíveis. Que efeito? As benesses, porque já está vivendo o reino. Quantas vezes eu refleti sobre essa frase aqui? E quantas vezes o problema continuou e eu voltei aqui? Fala, mas eu já entendi. Como é que está assim ainda? E as reclamações foram diminuindo, tem que diminuir. Tem que chegar ao ponto de diminuir, nem que a casa esteja caindo. Né? Porque nem diz uma frase que nós já passamos, né? Estudante espiritual, regozija-te com a queda do edifício exterior, pois o templo interior te será revelado. A casa pode estar caindo, ele não vai parar por causa disso, certo? Mas ele vai atingir o reino da tranquilidade interna na hora que ele não ligar para mais nada de negativo no mundo externo. A hora que ele não julgar essas situações mais ruins, porque se ele julgar essa situação ruim, ele vai precisar de um bem para suprimir o mal. Não, ele precisa de um bem interno, uma harmonia, que torne ele produtivo, alegre, cada vez mais confiante, porque é confiar. Confiar na palavra, né? Às vezes eu penso para falar, falo de novo. Não, tem que falar mesmo. É viver na palavra, né? Ó. Então isso permite o início do fluxo rumo aos efeitos visíveis. A onipresença da fé permite o início do fluxo rumo aos efeitos visíveis. A fé é uma qualidade de Deus, não do homem, mas como qualidade divina está presente em toda a sua plenitude. A coisa é plena, é onipresente, onipotente, só tem um poder. Quanto mais a pessoa entende esse assunto, mais unificada ela está e mais ela tem o poder todo. Para fazer o que ela quer? Não, para que a graça haja na vida dela. Ela faz tudo o que lhe cabe, tudo que cabe à sua inteligência, à sua rotina, à sua capacidade produtiva, ao seu trabalho, aos seus desejos de realização, porque ela passa a realizar, porque se entender dupla fé não é entender que cria. Se ficar com dúvida, cria dúvida, né? Não espere que o poder de Deus atue no sonho, mas antes que desfaça o sonho. O que é o sonho? Primeiro, não é a fé, é uma qualidade de Deus. Já lemos. Tem que dar uma arrumadinha, né? Porque a produção já é mínima, a gente não dá nem uma arrumadinha. É como se fosse por exemplo, o rio está sujo, né? Choveu muito, está com lama, né? A água está suja, a água chegando a água limpa, vai limpando, vai passando aqui. Tá, vamos voltar na frase, né? Não espere que o poder de Deus atue no sonho, mas antes que desfaça o sonho. O que o Joel, o sonho aqui ele põe em itálico. O que o Joel está querendo dizer com isso? Porque o poder de Deus não vai agir enquanto a pessoa estiver agindo no sonho. Não vai agir enquanto a pessoa estiver metida em dois poderes. É lógico que a gente consegue coisas boas na vida, a gente consegue fazer, trabalhar, mas e tudo isso cheio de problema, cheio de tanta frustração. Então, não espere que o poder de Deus, ou do todo, né, lembrando, atue no sonho, mas antes que desfaça o sonho. Ou seja, a pessoa tem que sair do sonho dessa ilusão de crença em dois poderes. Deixando bem claro que nem a gente já disse, que não é para quem é de alguma atividade, que tem que combater o entre aspas, o mal no planeta Terra, o cara não vai fazer mais nada. Não, ele faz com a consciência do não julgamento. Não busque o contato com Deus para que ele ajuste, mude ou sane o sonho. A conscientização ou compreensão de Deus desfaz o sonho. Então não adianta, não busque o contato com Deus para que ele ajuste, mude ou sane o sonho. Ah, meu Deus, me ajuda. Aí o todo vai me ajudar, mas eu não faço nada. Está no sonho, né?
A conscientização ou compreensão de Deus desfaz o sonho, porque Deus Ele é harmonia. Então, a gente não influencia Deus para Ele fazer algo para a gente se torna consciente do todo na gente, e a coisa começa a andar, a coisa começa a fluir. É o bloqueio em nós que o bloqueio acaba, né? É na nossa consciência, no nosso comportamento, nas nossas crenças, que os bloqueios vão sumindo. Pensando bem que esse fluxo de energia, vamos falar assim, que nem você estava falando, por mais que exista um bloqueio, todo bloqueio uma hora fura. Por mais que passe dor, por mais que a pessoa demore tempo, mas uma hora esse bloqueio vai... Esse bloqueio é quebrado só quando o indivíduo permite. Senão ele pode ficar milênios então, bloqueando a situação. É uma escolha consciente. Não, Uma escolha consciente. não, porque se a gente for pensar até na lei da física, não existe bloqueio dependendo se for uma energia maior. Pensando fisicamente. Mas essa energia maior, ela é amor incondicional, ela não vai interferir no livre-arbítrio. Né? Senão o Deus já teria, né, vindo com o selfie bombando em todo mundo, e aqui seria o paraíso. Então, essa energia que é amor incondicional criou os seres individuais, que estão no processo de individuação. E já é lei do amor incondicional não interferir no processo de livre-arbítrio. Então não tem como essa energia romper com o indivíduo que não quer entender o assunto. Mesmo ela sendo Deus, mesmo ela sendo todo amor incondicional. É o processo de evolução da pessoa até ela compreender isso daqui, né? Realmente, porque se tudo acontecesse assim, na base do tranco mesmo, seria como eu ficar lá em casa esperando. Se acontece, uma hora acontece. Perceber que estamos agindo em sonho é o começo do despertar. Essa frase tem duplo sentido positivo. Perceber que estamos agindo em sonho é o começo do despertar, ou seja, quando a pessoa começa a perceber as crenças limitantes dela, porque entender mecânica quântica não é o suficiente para entender crença limitante. Ela tem que entender a realidade ego e self, senão ela não identifica o ego nela para ela se tornar um oponente, que nem a frasezinha lá do filme Revolver. É a frase do filme Revolver, ou da pequena edição que tem no YouTube desse filme Revolver, que é o trechinho que chama Reflexões acerca do ego. Reflexões acerca do ego. Qual é a frase que fala lá, né? Em todo jogo ou golpe existe sempre uma vítima e um oponente. O truque é saber se você é a vítima, porque aí você se torna o oponente. Então o ego é vítima e algoz de si mesmo. Quem é o oponente verdadeiro? É o self que está lá quietinho, só esperando a vez de agir. Então, em todo jogo ou golpe, existe sempre uma vítima e um oponente. O truque é saber se você é a vítima, porque aí você se torna o oponente. Então, como é que a gente se torna o oponente? Só deixando a centelha agir. É o único jeito. Resumindo, é só mexer a peça certa do xadrez. Porque quer não, acaba sendo um jogo. É um jogo. Perceber que estamos agindo em sonho é o começo do despertar. Ou seja, quando a gente percebe que está agindo na ilusão, porque tinha medo, problema, acreditava num Deus do externo, não entendia o que era centelha, não fazia nem ideia do que era ego. Ela começa a entender: nossa, eu estava viajando, eu não tinha essa informação. Nossa, agora é possível eu começar a fazer esse trabalho em mim, que é o trabalho com a sombra, né? Muita gente vai ter dificuldade para entender o que é o trabalho com a sombra, e aí precisa de ajuda profissional, né? Então esse é um sentido da palavra, né? Perceber que estamos agindo em sonho é o começo do despertar. Então a pessoa percebe que tudo que ela aprendeu até ali não serve, ela vai ter que... Por isso que o Sócrates disse: só sei que nada sei. A gente descobre que não sabia nada, que tudo que a gente aprendeu até agora estava errado, precisa trocar, mudar o paradigma, né? E um segundo sentido para essa palavra, que também cabe aqui, perceber que estamos agindo em sonho é o começo do despertar. Aqui é para menos gente ainda. É quando a pessoa começa a ficar tão consciente na vida de vigília, que ela é do lado de lá, né, no sonho,
Quando dorme, ela começa a agir consciente lá. A prática fica tão intensa aqui que ela fica consciente lá. Lá ela faz as mesmas escolhas que você está fazendo aqui. Então são sonhos conscientes, né? Desdobramento astral, que nunca é o tema das aulas do curso de Terapia do Caminho Infinito. O negócio é essa vida aqui de vigília, melhorar, não sei o quê. O desdobramento astral consciente é consequência de um ajuste muito grande na vida de vigília, senão não tem. Quer dizer, desdobra, né? Mas inconscientemente. Vai tudo quanto é lugar, faz de tudo, volta, sonhei. E é lógico que existe parte dessas manifestações no sonho, né? Que são imagens arquétipicas ou oníricas. É o subconsciente da pessoa falando com ela para indicar alguma coisa. Só que ela não sabe fazer a leitura daquilo, vai interpretar como? Está acontecendo um problema, acontece uma resposta dentro do sonho e ela não sabe como interpreta. Aí foi só um sonho. Né? O Freud entendia bem do assunto, interpretação dos sonhos, e o Jung ainda mais. A verdadeira não resistência é a capacidade de não esperar que Deus atue no sonho. Isto não significa que devamos viver sem Deus, mas ao contrário, que tenhamos nossa vida eternamente em Deus. Olha, isso aqui demorou para mim entender, porque tem frase que é complicada de entender. Se a gente não tiver um pouco de conhecimento sobre sombra, ego e self, e mecânica quântica, não enxerga nada aqui, né? A verdadeira não resistência, o que é não resistência? Não se opor ao mal. Soltar e não se opor ao mal, qualquer tipo de mal. A verdadeira não resistência é a capacidade. O que é capacidade? É quando o indivíduo tem a capacidade, né? Capacidade de não esperar que Deus atue no sonho, né? Não, eu já entendi, Deus vai me ajudar. Ele achar que Deus vai atuar no sonho, isso é resistência. Ele está resistindo a entender o assunto. Ele está negando o Cristo, está negando a onipresença. Ele é o negativo. Não está sim de negativo encarnado. Negativo não é só ser desencarnado, que é azucrina, não. Né? Negativo é aquele que nega a onipresença, nega a onipotência. Então ele viveu o problema. Pensa que isso foi fácil para mim? Foi conflitante, né? Meu Deus, estou negando. Tem um vídeo, um áudio do Joel lá no canal do Regis Brother, que fala da negação do Cristo, né? Mesmo o praticante que está entendendo, chega um momento em que ele vive a negação do Cristo, né? Faz parte do processo, mas aí ele está consciente da situação, ele trabalha aquilo nele, né? A verdadeira não resistência é a capacidade de não esperar que Deus atue no sonho. Ou seja, ele não ficar esperando o pensamento mágico, né? Isto não significa que devamos viver sem Deus, né? Mas ao contrário, que tenhamos nossa vida eternamente em Deus, ou eternamente no todo. O único jeito de ter a vida eternamente no todo é deixando a centelha agir. É compreendendo o assunto do ego para poder observá-lo e neutralizar a ação do ego na nossa vida, né? Lembrando que neutralizar a ação do ego não é que vai ocorrer de imediato uma extinção completa do ego. Primeiro que lá no final do processo, não é que o ego extingue, se torna uma coisa só, unificou. É o ego que unifica com o self, porque o self já é o todo, já é a centelha na gente. Não vai acontecer, a centelha não vai uma hora aparecer, não, ela já está aqui. Aí não tem mais volta. Não tem mais, não, começou a entender o processo, não tem mais volta. A pessoa pode cimentar a situação, pôr um monte de empecilho no caminho, mas não tem mais volta. Ela vai fazer o que? Ela vai esquecer o assunto mecânica quântica? Nunca mais. Né? Se abster de procurar a ajuda de Deus é viver na realidade. Que enquanto o indivíduo busca a ajuda de Deus, ele não entendeu que Deus está dentro? Não entendeu que a fé tem que ser onipresente? Tem que ser uma fé com conhecimento, que aí é sabedoria. Se abster é abandonar, tá? Se abster, isso não é para vocês, mas o vídeo circula na internet, tem gente que, para não precisar ir lá no dicionário, abster é abandonar, né? Se abster de procurar a ajuda de Deus
é viver na realidade. Porque quem é a realidade verdadeira? A onipresença e a onipotência. Então a gente para de procurar a ajuda de Deus, para de pedir pelo amor de Deus, que está pedindo emana carência. Então é compreender Deus sim, não é abandonar o assunto todo, Deus. É compreender a Deus, compreender a natureza de Deus, como o Joel diz, né? Porque aí a gente passa a manifestá-la na emoção do nosso ser, a gente passa a ser o vaso vivo onde habita a presença, onde habita o Cristo. Não mais buscar a Deus, nem mais procurar sua ajuda, é acordar do sonho para a realidade. Sempre que houver, não vou nem explicar, vamos para outra. Sempre que houver um sentido de necessidade de Deus, estaremos agindo em sonho. Ai meu Deus, eu preciso. Ai, eu vou ajoelhar, vou rezar, vou pedir, que eu estou aguentando. A pessoa pode fazer isso? Pode, gente. Desde que logo que ela levantar, que ela estiver ajoelhada, ela fala, não, eu fiz para me aliviar, beleza, me aliviou, mas eu sei que não é isso aqui que vai resolver. Né? Ali, se ela tem essa atitude, porque a gente não deve criticar, se ela estiver consciente da prática disso, né? E até ela abandonar essa prática, né? É uma atitude dela externalizar, dela canalizar a libido daquela frustração, daquela raiva que ela está sentindo naquele momento. Se for muito, é que nem socar um travesseiro. Tem psicólogo que você vai lá, o cara, não, sabe o que você faz se estiver com raiva? Você vai e bate no travesseiro bastante, que aí descarrega aquela adrenalina ali, isso que acontece, e a pessoa calma na hora. Mesma coisa quando a pessoa está muito triste e precisa chorar, não é para segurar o choro, chorar é catarse, chorar cura. Né? Então, ó, sempre que houver um sentido de necessidade de Deus, estaremos agindo em sonho. Porque se a pessoa ficar achando que precisa, como que ela precisa de um negócio que é onipresente? Onisciente, é toda a inteligência do universo, sabe o que ela precisa. É ela que não deixa as coisas acontecerem, é ela que não flui, é ela que não vai em busca. Zona de conforto. Você ia falar alguma coisa? Quando a pessoa joga a felicidade em algo externo, assim, eu só vou ser feliz quando conseguir aquilo. Ali já não está mais a presença de Deus, né? Lógico que não. Só vou ser feliz quando eu conseguir aquilo. Aquilo é o reino? Não, né? Então ela tem que chegar no reino primeiro. Aí ela tem a chance de conseguir aquilo. Então ela deve colocar o foco dela aonde? Em outra coisa. Produtivo, criativo, trabalhar, estudar, soltar o negócio. Deus não é um poder no sentido de poder sobre o mal. Essa é ótima, né? Sobre o pecado, a doença e a morte. Deus não é poder em qualquer sentido que envolva luta. Isso é superação e destruição. Então vamos pegar do começo. Ó. Deus não é um poder no sentido de poder sobre o mal. Por que isso? Não existe. Se Deus é a onipotência do universo, a onisciência do universo, como é que Deus vai ser um poder sobre o mal? Só uma coisa, no fim eu posso fazer tipo uma colocação sobre essa dualidade bem e mal? Lógico, eu acho que pode. vai levar um pouco mais Legal, ótimo. de tempo para a explicação. É uma explicação até um pouco mais histórica e filosófica. Quer fazer agora? Mas pode, se puder. Porque você já chamou, porque o assunto está na mente. Já faz agora. Por que acontece? Já até foi bom porque falou sobre o mal. O mal, se for pensar, Sandro, ele surgiu, para a verdade, esse maniqueísmo, essa dualidade, surgiu da Idade Média para cá. Porque até então a ideia dos helenistas, dos socráticos, pré-socráticos, era a busca por um bem comum. O que seria esse bem comum? A felicidade. Então eles não tinham essa de bem e mal. Entendeu? Por quê? Porque quando tinham os mitos, sim, eles falavam que existia o mal e existia o bem. Quando surgiu uma outra linha de pensamento, que eu falo para vocês, os pré-socráticos, socráticos, os helênicos, os helenistas, eles não falavam de bem e de mal, eles falavam só da busca de um bem comum, um bem só. Então, quando apareceu o maniqueísmo e foi colocado o maniqueísmo mais por Santo Agostinho, entendeu? Dentro de uma filosofia teológica, que começou essa história de dualidade. Que a dualidade começou a ser uma coisa, como é que eu falo para você, mais empregada no meio de todo mundo. Existe um céu, existe um inferno, existe um lado bom, existe um lado ruim.
existe um lugar que você vai alcançar se você for bom, né? Religioso, se você for isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, mas assim, essa ideia que nós temos hoje de dualidade, bem e mal, ela ficou muito mais forte da Idade Média para cá. Da Idade Média para cá. Porque até então não tinha. Não tinha assim, porque o pensamento deles era só uma coisa, felicidade, bem comum, o bem de todos. O pensamento de quem pensava, né? Dos pré-socráticos, como você disse. Pré-socráticos, mas isso eles passavam e muitos que, como é que eu falo para você? Muitos que ali seguiam os pré-socráticos, socráticos, os helenistas, até um pouco dos neoplatônicos, sim, eles seguiam isso, entendeu? Que era o pensamento do bem comum. Bem comum. Era uma intuição de um bem maior, que estava acima do bem e do mal, não é? Isso. Não é isso? Assim, não existia bem e mal, existia só um bem. Em preso não existia a palavra mal. Tanto que você pode ler todos os livros da Antiguidade até a Idade Média, você não vai nunca ver falar mal. Você nunca tem essa palavra mal. Não, nos livros. Porque para a população sempre houve bem e mal, né? Para quem estudava o assunto. Para os pré-socráticos, para os helenistas e para os pré-socráticos, para os socráticos e para os helenistas. E para os neoplatônicos também. Então, os pensadores entendiam essa intuição do bem comum. Né? Mas o povão, a massa sempre esteve metida nessa questão de bem e mal. Aí eu não sei dizer muito. Porque a carência e o problema na vida é o mal. Então a pessoa precisa de um bem. Então ela colapsa o quê? O mal. Então sempre existiu. Porque aonde começou a raiz disso? Não se sabe, né? Que tem gente que tem teoria dos astronautas, teoria dos Anunnaki, não sei o que. É um assunto que, para quem está estudando Joel Goldsmith, não interessa. Porque isso aí a pessoa perde tempo com isso daí, né? O mal, lá nos homens da caverna, né? Tinha lá o dia, o sol era legal, caçava, tinha medo dos bichos e tudo bem. E de noite era a escuridão, as estrelas e a imensidão do universo. Ele acendia a fogueira e ficava com medo. Então ele tinha medo do desconhecido, porque não havia conhecimento nenhum na mente do homem. Então, através de milhões de anos, né, a informação foi sendo acumulada no inconsciente coletivo. Então, o medo, a causa primordial do medo ou da crença no bem e no mal é a ignorância, o desconhecimento. Então, o conhecimento leva à libertação da crença no bem e no mal. Então, aí há o bem comum, como você estava dizendo. Mas quando fizeram a formação das cidades-estado, da crença antiga, esse daí era assim, uma coisa empregada filosoficamente para todo mundo seguir, todo mundo que participava daquela posse. Tudo bem, eu acho que talvez algumas comunidades do Oriente Médio e tudo mais, eles não seguiam isso. Mas ali no berço, ali onde começou sim a filosofia, quem vivia nessas cidades, estava nas polis, eles tinham sim essa procura. Essa filosofia era pregada, né? Era totalmente pregada e tinha que ser vivida por um bem comum. Porque eles enxergavam que isso era benéfico para a sociedade. Para a sociedade, isso. Então naquela época a política era... política vem de polis. Isso. Então isso era empregado socialmente para que o povo tivesse a cultura do conhecimento do bem comum. Ótimo, Edson. Muito obrigado. É a física quântica de hoje. É o que a física quântica de hoje está fazendo. Com palavras um pouco mais... Para que eu ser sincero, as palavras de antes são muito mais complicadas que a física quântica de hoje. Verdade. Então acho que a gente pode terminar nessa frase aqui por hoje. Deus não é um poder no sentido de poder sobre o mal, sobre o pecado, a doença e a morte. Deus não é poder em qualquer sentido que envolva luta. Ou seja, qualquer sentido que envolver luta é superação e destruição. Porque Deus não pode ser um poder usado contra Ele mesmo. Ele criou tudo que existe, Ele é a onipresença. Ele manifesta tudo. Como é que Ele vai ser um poder? Ele é poder sim, Ele é o único poder, é a onipotência. Mas Ele não pode ser usado contra nada. Porque Ele permite que tudo continue existindo. Então quem é do mal, lutar contra o mal usando o poder de Deus, não, o poder de Deus é para ou a compreensão do todo, é para compreender que o mal é ilusão da mente humana. É assim que a gente, lutar contra o mal não é com bem? A gente não vence o mal com amor?
Então a gente tem que unificar, a gente tem que se aproximar dessa frequência do amor incondicional para dissipar. O mal dissipa. A gente não destrói o mal, ele dissipa na consciência. Ele dissipa na manifestação da vida. Ele é dissipado, porque ele é a ilusão. Então, Jesus curava alguma coisa? Não, ele estava consciente de que o mal era uma irrealidade, uma ilusão, um sonho. Então, na presença dele, que ele vivia a quarta dimensão, como Joel diz, na presença dele o mal era desfeito. Desfeito, esfacelado, né? Desfeito no sentido de que a ilusão era desfeita, não era uma destruição do mal. Acabava aquele mal na consciência de quem vivia o mal. Então Deus não é um poder no sentido de poder sobre o mal, sobre o pecado, a doença e a morte. Ou seja, quando a pessoa se convence de que Deus é onipotência, o mal acaba. Né? Não tem poder de Deus contra o mal. Isso é bem contra o mal. E bem contra o mal é sempre a eterna luta do bem contra o mal. É o ser humano que é do bem lutando contra o mal. Não, eu sou do bem, mas ele é do mal. Mas será que a gente é 100% do bem mesmo? Porque do bem e bom é o Pai em nós. Por isso que o Cristo dizia, bom é o Pai que age em mim. Não me chamais de bom, porque ele era consciente da humildade dele diante do poder do Pai. Então, aí que entra a questão do não julgar nem o mal, seja ele uma circunstância, pessoa, o que quer que seja. A gente tira o poder do mal. Senão a gente é o bem contra o mal. Não significa que a gente não deve fazer nada. A gente faz tudo que está ao nosso alcance de melhor, sendo usado pelo self, sendo ferramenta do todo. Mas não julgando o mal como mal. Se a gente julga o mal contra o mal, não, eu sou do bem, vou lutar contra o mal, está mandando mais sombra. Toda competição é uma luta ou depende da interpretação? Toda competição é uma luta. Seja ela qual nível for. A não ser que seja no nível de esporte, no nível, a gente pode dizer... Recreativo. Obrigado, Ederson. Recreativo. Né? Saiu daí, o co-criador consciente, ninguém compete com ele. Ele não compete com ninguém. Não existe competição. A competição está mais ligada à ganância. Competição é fazer mais ou melhor que o outro porque está com inveja. Não precisa competir com nada. Faz o melhor e acabou. Não queira... Porque uma coisa que eu sempre pensei, né? Eu acho que esses esportes de competição têm, sim, mais ego que próprio. Quando existe espírito esportivo, é mais saudável, né? Quando não existe espírito esportivo, aí dá confusão. Então, acho que a gente... Mais alguma consideração? Eu acho que dá pra gente finalizar a aula de hoje por aqui. Né? Lembrando que as aulas do curso Terapia são uma ajuda para entender este livro, O Caminho Infinito, do Joel Goldsmith. A gente pretende iniciar um ciclo de aulas do Praticando a Presença. Esse aqui, o Ederson pediu para a gente mostrar. Obrigado, Ederson. É uma ajuda para entender o conteúdo do Caminho Infinito, que é o principal livro do Joel. Então, em breve, eu não sei qual livro a gente vai abordar em seguida, existe uma probabilidade grande de que seja Praticando a Presença, mas ainda não é certeza. Então, as aulas são uma ajuda, que as aulas são gravadas e colocadas no YouTube para ajudar a compreender essa situação, porque eu estava entendendo mecânica quântica de virada à vez e cheio de problema. A hora que eu cheguei nesse material aqui, a coisa começou a mudar. Né? Mas as aulas não substituem a leitura do material. A pessoa pode assistir todas as aulas. Não substitui a leitura do material. É uma ajuda para compreender o material. E também as aulas não são a psicanálise da alma. A psicanálise da alma é um atendimento individual, seja presencial ou via Skype. Tá certo? Então, agradeço a presença de vocês mais uma vez. Né? Muito obrigado, boa noite.